Então, elevando o nosso pensamento, buscando a imagem de Jesus, deixamos que a gratidão que invade o nosso ser se eleve até Ele. Damos graças pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome. Damos-lhe graças pelo dia repleto de sol, de vida, em que a natureza, depois de uma estação mais rigorosa, com frio, com chuva, hoje transborda de vida. Para todo o lado que olhamos, vemos a natureza a despontar, as folhas a brotarem das árvores, as flores a florirem. E sentimos-nos gratos. Sentimos-nos gratos e abençoados pelo sol, pelo astro-rei que nos inunda com a sua claridade, com o seu calor. E que permite toda esta vida em abundância no nosso planeta. Assim também, Senhor, é conosco. Depois do tempo que vivemos na ignorância, em que muitos foram os nossos erros, hoje, Senhor, Tu nos permites a bênção deste conhecimento. Tu nos permites, Senhor, que possamos hoje fazer diferente daquilo que fizemos no passado. É a primavera, Senhor. É a claridade que chega também até nós hoje. Agradecemos-te. Agradecemos-te a cada oportunidade pela Tua presença em nossas vidas. Por tudo aquilo que nos permites compreender, por tudo aquilo que nos permites vivenciar. E agradecemos-te também, Senhor, por aqueles que estão ao nosso lado, pois que sabemos são aqueles de que necessitamos para crescer rumo a Ti, rumo ao nosso Pai. Senhor, neste momento em que nos preparamos para dar início ao estudo desta manhã, rogamos a Tua presença, o Teu amparo. Rogamos-te que nos dilates a compreensão, para que sejamos capazes de compreender de sua plenitude os Teus ensinamentos. E talvez mais importante, Senhor, rogamos-te que nos permitas gravá-los em nosso espírito, para que deles possamos fazer uso, quanto tal se revelar apropriado. Mais uma vez agradecidos pela Tua infinita bondade, Senhor. Rogamos-te que permaneças connosco. Muito obrigado. Bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos então iniciar o estudo desta manhã. Antes de tudo, eu gostaríamos de saber se há alguém novo na casa. Não é? Somos todos conhecidos, então.
Mensagem introdutória desta manhã foi retirada do livro Os Mensageiros, que o Espírito André Luiz ditou a Francisco Cândido Xavier, e que nos diz o seguinte: todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Isto foi dito por Aniceto, o benfeitor que no livro Os Mensageiros estava com André Luiz e com Vicente, no momento em que eles estavam a deslocar de nosso lar em direção à terra. Em que, a determinada altura, Aniceto diz aos dois companheiros que iam recorrer a uma viatura para se locomoverem, mas que tal ainda era necessário porque, de facto, André Luiz e Vicente não têm ainda meios de volitarem. Mas a mensagem a retirar daqui é que Aniceto diz que, de facto, aquela situação era meramente transitória, porque, de facto, dependia deles, os dois, a aquisição dessa capacidade. Estendendo isto a tudo em nossa vida, significa que a nossa capacidade de fazermos o que quer que seja, de pedirmos, de crescermos em direção ao Pai, reside unicamente na nossa vontade. Na nossa vontade. E por isso é que ele diz: não é promessa de amizade. Não. Não há promessas de amizade aqui. É a lei. E a lei é uma lei divina, é a lei do progresso, a lei é imutável. Portanto, nós tínhamos ficado no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e tínhamos ficado nas causas anteriores das aflições, que tínhamos visto, nas causas atuais das aflições, e hoje vamos para as causas anteriores das aflições. E vou só fazer um breve resumo daquilo que foi visto na última sessão, para que nós possamos estar todos em sintonia. Se, entretanto, houver alguma questão, se surge alguma dúvida, agradeço que me coloque. Portanto, e então tínhamos visto da última vez que as aflições que sucedem em nossas vidas têm basicamente duas causas, ou duas origens. Umas têm a sua causa na vida atual, ao passo que outras têm a sua origem em vidas passadas. Vimos também que muitas das aflições atuais são criadas por nós. Exatamente porque nós, fruto dos nossos equívocos do passado, mas do presente, sobretudo do presente, nós ainda não atuamos da maneira que Deus nos ensinou e espera que nós o façamos. E, portanto, elas não fazem parte do nosso plano reencarnatório. São dificuldades que nós estamos a cada instante a criar para nós próprios. Portanto, nós somos os artífices dessas mesmas dificuldades. Qual é a solução para isto? Uma autoanálise sincera. Ou seja, ter a humildade para reconhecer que nós estamos a proceder de forma equivocada e ter a humildade e a vontade de corrigir esse comportamento. Ao fim e ao cabo, é admitir que é a nossa falta, a nossa falha que está a provocar esses males. Portanto, está tudo, ou depende tudo da nossa responsabilidade. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Reconhecida essa deficiência, eu tenho que trabalhar na minha forma íntima. Eu tenho que perceber quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas deficiências e tenho que trabalhar nas minhas deficiências. Qual é a finalidade do sofrimento? Tem duas finalidades. Por um lado, advertir o homem que errou. Ou seja, ele passa a compreender a diferença entre o bem e o mal e
percebendo que se está a sofrer é porque algo no seu comportamento esteve ou está errado. Por outro lado, existem também sofrimentos que constituem provas voluntárias, ou seja, aquelas situações em que um espírito, com a finalidade de progredir de uma forma mais célere, ele busca esse sofrimento para, de facto, comprovar que já superou aquele obstáculo. Portanto, que aquele degrau está foi adquirido. Que fazer quando reconhecemos tarde demais os nossos erros? Muitas das vezes acontece-nos, não é? Mas nós temos uma grande bênção. É que nós hoje sabemos que a vida não acaba. E a misericórdia de Deus permite a oportunidade de recomeçarmos. De recomeçarmos, quanto mais não seja numa nova existência. Para fazer diferente daquilo que fizemos até hoje. Por outro lado, todo o mal exige reparação. Todo o bem praticado terá uma colheita melhor. Ou seja, aquilo que nós dissemos no último estudo sobre o Evangelho é que, ainda que nós hoje estejamos a padecer de sofrimentos, nós temos a capacidade de reconhecer, por um lado, que esses padecimentos são justos e, por outro lado, temos a capacidade também de hoje poder fazer diferente, sendo certo ou estando convictos de que fazendo diferente, fazendo hoje um plantio diferente daquilo que fizemos no passado, nós teremos a certeza de que no futuro nós teremos uma colheita mais ditosa, mais feliz. Ok? Portanto, e hoje vamos então para o ponto 6, que nos fala das causas anteriores das aflições. E que começa assim. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros males, há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Ou seja, de facto, como nós dissemos, há males que nós sabemos que são fruto da nossa própria, do nosso próprio erro, da nossa conduta equivocada. No entanto, há um conjunto de outras situações, que foram estas, de que estas são apenas exemplos, em que parece que aparentemente o homem não tem qualquer influência. E fala aqui da questão portanto, os reveses da fortuna, os acidentes, flagelos naturais, não é? Catástrofes naturais, enfermidades da nascença, deformidades, idiotia, ou seja, cretinismo. Ou seja, estas duas últimas são dificuldades no desenvolvimento intelectual, esta aqui até no desenvolvimento físico e intelectual, resultante de um mau funcionamento de algumas glândulas do corpo. E, portanto, aparentemente aqui o homem não tem qualquer parte ativa na ocorrência destes eventos. Vamos ver. E Allan Kardec continua. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos
e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, se eles são desgraçados, enquanto, ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Ou seja, isto às vezes pode provocar-nos alguma confusão, não é? Porque é que nós nascemos nessas condições? Porque é que temos essas vicissitudes sobre as nossas cabeças? E que não podiam ter evitado, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública, não é? Em que faz com que os outros tenham piedade de nós por aquela situação em que estamos colocados. Porque é que somos tão desgraçados enquanto ao nosso lado, às vezes até dentro da mesma casa, sobre o mesmo teto, existem outros que são tão favorecidos que não passam por essas agruras da vida, não é? Porquê? Às vezes podemos nos pôr a pensar. Mas, ou então ainda, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem ou só conheceram sofrimentos? Não é? Quando é que isto acontece? Nós também já pensamos assim, não é? Hoje acredito que nós não pensemos assim, mas nós também já pensamos assim. Eu já pensei assim. Porque é que há tanta... Se Deus é Pai, se Deus é soberanamente justo e bom, porque é que de facto há tanta desigualdade entre cada um dos seus filhos? Não é? E de facto a compreensão reside num pormenor. Num pormenor que nós não conhecíamos, mas que hoje conhecemos. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. E aqui começa-se a descortinar o porquê desse tratamento aparentemente desigual, ou desigual mesmo. É que, no passado, nós acreditávamos que a alma e o corpo eram criadas ao mesmo tempo. Mas nós sabemos que hoje não. Nós sabemos que estamos aqui hoje, neste instrumento temporário que Deus nos providenciou, mas o nosso espírito é um espírito que já tem alguma experiência, algumas experiências, e que essas experiências e esses comportamentos nem sempre houve nessas existências a compreensão, a luz da compreensão que hoje temos, ou que vamos tendo. E nós tivemos comportamentos desarrazoados, comportamentos que de facto foram contra aquilo que Jesus nos veio ensinar, contra aquilo que são as leis da providência. E como tal, nós temos, eu ia dizer uma lista de deve haver, mas de facto o que nós temos é uma lista de débitos, mais, não é? Os nossos créditos são muito poucos, mas nós temos uma lista de débitos. E fruto dessa lista de débitos, e fruto daquilo que cada um fez no passado para tentar ir de encontro àquilo que o Pai espera de nós, nós podemos ter necessidades diferentes, ou temos necessidades diferentes. Cada um de nós tem necessidades diferentes. Porque todos nós somos diferentes e atuamos de forma diferente em nossas vidas. Então, nós sabemos que o Espírito então é pré-existente. E nós hoje, fruto daquilo que sabemos, compreendemos isso. Portanto, aquilo que no passado nos era dito de que a alma e o corpo eram criados no mesmo instante, de facto, por aquilo tudo que nós vimos aqui, não faz sentido. Não é? Não faz sentido aquela questão da criança que acaba de nascer e que, sem que nada tenha feito,
ou tenha tido a possibilidade de fazer, porque acabou de nascer, já vinha com uma deficiência congénita. É incompreensível, não é? E nós hoje temos a ferramenta que nos permite compreender essa questão de forma clara. Que fizeram, pois, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. De facto, é aquilo que eu acabei de referir, não é? Como é que essas almas que supostamente tinham acabado de ser criadas não tinham tido ainda a possibilidade de praticar nem o bem nem o mal e de que, de facto, já estavam sujeitas àquele sofrimento. Ou, por outro lado, que no futuro irão merecer uma recompensa sem que nada tenham feito para merecerem essa recompensa. Isto denotava alguma incongruência. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, portanto, axioma é aquela proposição que é de tal forma evidente que não necessita de ser verificada, não é? E, portanto, eu vou recapitular. Diz assim: todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Portanto, nós sabemos que todo efeito tem uma causa. Isto é lógico, não é? Em tudo na vida. Portanto, se eu vejo um efeito, eu sei que aquele efeito, se aquilo aconteceu, algo que fez com que aquilo acontecesse. Claro. Então, se tais misérias são os efeitos que nós vemos em nossa vida acontecerem, não é? Se as nossas dificuldades, os nossos padecimentos, as nossas dores são os efeitos, significa que algo lá atrás, porque o efeito é sempre precedido pela causa, significa que algo lá atrás há de ter ocorrido. E se nós acreditamos também que Deus é a inteligência suprema, que Ele é infinitamente bom e justo, então nós sabemos também que tudo aquilo que procede de Deus há de ser necessariamente bom e justo. Ora, então, se essa dificuldade, se esse sofrimento, se esse mal não se encontra na nossa vida atual, se nós não conseguimos encontrar na nossa vida atual, significa que temos que procurar mais atrás. Porque é mais atrás, numa existência qualquer que nós tivemos lá atrás, que há de estar a causa para essa dificuldade. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Isto seria, se nós não partíssemos deste pressuposto, seria quase... é difícil de aceitar, não é? Perante a imagem, perante o conceito que nós sabemos que Deus tem para nós, não é? Deus não pode punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Portanto, isto é completamente lógico. E, portanto, se isto é lógico para nós, e se nós estamos a passar por dificuldades, por provações, é porque então há de ter uma causa. Porque Deus, sendo Pai, quer o melhor para os seus filhos. Deus, sendo amor, Deus, sendo justo, não nos vai infligir uma prova ou uma dificuldade que nós não mereçamos. Então, se nós temos hoje esta dificuldade, é porque nós, de facto, nos transviamos da lei. E, portanto, se nós nos transviarmos da lei,
Se esse mal não o fizermos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. De facto, Deus é amor, mas Deus é justiça. Não é? E Deus não pode. Deus tem as suas leis, Deus é infinitamente bom, mas nós temos que ser também cumpridores da lei, porque é isso que Deus espera de nós. Então, se nós nos transviarmos, se nós nos desviarmos do caminho reto, nós temos que retificar o nosso comportamento. Portanto, e é esta, de facto, mas já aceitamos mesmo assim a misericórdia divina, não é? Claro. Essas provas que muitas vezes são muito dolorosas têm um efeito bom para a própria pessoa que está a passar, não é? Vamos ver isso, Sara. Sim. 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 As provas que nós passamos a cada instante, nós vamos ver que elas podem ser, elas trazem-nos dificuldade, trazem-nos desafio, mas retiram-nos também da nossa zona de conforto. E de facto, se nós compreendemos Deus como esse Pai amoroso e justo, nós sabemos que tudo aquilo que hoje chega até nós, todas as dificuldades com que nós nos deparamos, são exatamente aquilo de que nós necessitamos para avançar. Porque são fruto dessa bondade de Deus, desse amor incondicional para nós. Porque, de facto, Deus, enquanto nosso Pai, Ele quer o melhor para todos os seus filhos. É aquilo que nós queremos para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam os seres, os melhores seres que possam ser. E para isso, nós educámos-los, nós instruímos. E muitas das vezes isso não significa que nós queremos o melhor para eles, isso não significa que nós tenhamos que dizer sim a tudo. Não é isso que acontece. Nós temos que ser rigorosos. Nós temos que os educar, não é? E assim acontece também com Deus. Deus tem uma lei. Existe um conjunto de leis que nos regem a todos. E se alguns dos seus filhos transgredir essa lei, ele terá que retificar o seu comportamento. A lei é igual para todos. Alguma questão? Tem alguma dúvida? Vamos então avançar. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Portanto, nós sabemos que tivemos comportamentos desarrazoados, equivocados. No entanto, isso não significa que nós sejamos compelidos à retificação, pelo menos seja de forma total ou parcial nesta existência. Não. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus tem uma coisa maravilhosa, que é nós já fomos espíritos mais imperfeitos do que somos, embora nós saibamos também que o nosso caminho até chegarmos à angelitude é ainda muito grande, porque nós estamos no início da nossa caminhada, enquanto desenvolvimento do espírito. Nós estamos no início. E se nós, fruto dos nossos equívocos do passado, se Deus nos exigisse que nós retificássemos tudo, quase que de forma atual, na essência atual, nós sucumbiríamos, porque seríamos o nosso leque de erros, eu acredito que é tão grande, que nós iríamos sucumbir. No entanto, o Pai não quer isso para nós. O Pai é misericordioso, é amoroso e permite que nós resgatemos as nossas dívidas em suaves prestações. Não é?
E essa misericórdia é tão grande. E mais que isso, nós muitas das vezes podemos ser levados a pensar que estamos com uma dificuldade que nos parece inultrapassável. Que achamos que não vamos conseguir dar a volta. Que não vamos conseguir suportar. Que não vemos forma de resolver. Que não vemos esperança. Mas, de facto, Jesus diz-nos uma coisa que é também um motivo de esperança. Saber que o Pai nunca permite que nós suportemos na nossa existência uma prova maior do que aquela que Ele sabe que nós estamos preparados para suportar. E então, meus amigos, por muito difícil que seja a nossa dificuldade, por muito desesperançados que nós estejamos naquele momento, lembremos sempre disto. O Pai nunca nos dá uma prova superior às nossas forças. O que significa que o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de facto, de fomentar a nossa fé, a nossa confiança irrestrita em Deus, porque nós vamos conseguir suportar essa prova, essa dificuldade. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o passado. Portanto, muitas das vezes, quando nós olhamos para o nosso vizinho, para o nosso familiar, e nós estamos com dificuldades imensas, e olhamos para o lado, e a pessoa está numa fase completamente diferente, não é? Parece que nada o atinge. Nós podemos ser levados a pensar ou a sentir-nos de alguma forma injustiçados. Dizer, não percebo a razão disto. Porque é que, se o Pai é o mesmo, porque é que eu estou nesta condição e o meu próximo, seja ele o que for, colega de trabalho, amigo, está naquela condição aparentemente ditosa. Então, de facto, a prosperidade do mal é apenas momentânea. Não significa que ela vá perdurar, porque todos nós temos que retificar o nosso comportamento errado, equivocado. A prosperidade é momentânea. Se ele não espiar hoje, ele vai ter que espiar amanhã, porque ninguém vai progredir até que a lei seja cumprida até ao último ceitilo. Todos vão ter que retificar, todos vão ter que aprender. E outra coisa, ele espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre hoje está espiando o seu passado. Ou seja, aquele que hoje sofre já tem capacidade para resgatar algum do seu comportamento equivocado do passado. E já tem a certeza de que, estando hoje a aceitar, a compreender esse sofrimento e a forma como ele chega, já está hoje, de alguma forma, a diminuir o seu débito para com o Pai. Já está hoje a conseguir retificar o seu comportamento. Ou seja, já lhe está a ser dada hoje a capacidade de ele retificar, de ele melhorar o seu comportamento do passado. Enquanto que os outros, possivelmente, ainda estão a plantar hoje para colher amanhã. Portanto, o infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Portanto, o infortúnio, de facto, eu gosto de pensar desta forma. Todos nós temos as nossas dificuldades. Às vezes nós achamos que não, fruto da nossa
às vezes olhamos tão preocupados connosco mesmo que não olhamos para o lado. E às vezes é evidente. Às vezes basta só olhar para a pessoa que está ao nosso lado, ou às várias pessoas que nos rodeiam, e sair um bocadinho da nossa bolha para nós compreendermos que todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos temos os nossos desafios. Porque nós todos estamos neste mundo. Neste mundo de provas e expiações. Isso significa que, estando neste mundo, nós não estamos nele ao acaso. Nós estamos nele, num planeta de provas e expiações, em que o mal ainda predomina sobre o bem, porque nós somos ainda também espíritos a necessitar de evolução. E como estamos neste mundo e estamos nessa condição, nós iremos sofrer dores. Todos nós. Se não for hoje, como vimos, vai ser amanhã. Mas todos nós iremos passar por essas dificuldades. Mas todos nós temos a capacidade, que falávamos lá atrás, e que vimos no último estudo, todos nós devemos ter a capacidade de procurar a humildade. De reconhecer que, fruto da nossa dificuldade, do nosso desconhecimento da lei, todos nós cometemos lapsos. Mas todos nós temos, ou devemos ter, a humildade para reconhecer esses lapsos. E ter a vontade de querer fazer diferente. E, portanto, este perdoa-me, Senhor. Porquê? Se nós estamos aqui hoje, estamos a ser agraciados com a bênção divina deste conhecimento. Deste conhecimento que nos liberta, mas que nos dá também uma responsabilidade. A responsabilidade de nós fazermos alguma coisa diferente daqueles que não sabem, que não têm este acesso a este conhecimento. Não é? Como Jesus nos disse: vós que sabeis o que eu sei, que fazeis de diferente. Então é uma responsabilidade que também depende sobre nós. E que nós podemos, a todo o instante, começar a retificar. Questões? Sim. Desculpe, como se diz que Deus nos dá provas, que sabe que nós vamos conseguir aguentar, então como se explica a nível espiritual o suicídio? O suicídio nós de facto nós somos Deus dá-nos as ferramentas de facto para nós conseguirmos suportar as provas que temos que suportar para conseguirmos retificar aqueles comportamentos que são os comportamentos equivocados do passado. Mas na questão do suicídio, nós por vezes não conseguimos ultrapassar. Ou seja, lá está, nós estamos a comprometer-nos, são as tais causas das dificuldades atuais. Ou seja, Deus sabe do nosso potencial. Deus sabe da nossa força. Mas nós temos uma coisa que Deus não pode, Deus e a espiritualidade não podem interferir, que é o nosso livre-arbítrio. Ou seja, vou tentar explicar isto de forma rápida e fácil e espero eu que perceptível. Todos nós somos dotados dessa bondade que nos é permitida por Deus, dessas ferramentas e destas ferramentas e deste conhecimento. Mas, em última instância, todas as nossas decisões são nossas. São fruto do nosso conhecimento, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Ou seja, Deus dá-nos tudo. Mas, em última instância, nós decidimos o que é que queremos fazer com tudo aquilo que Deus nos permite. Ou nos dá a bênção de aceder.
ou de conhecer, não é? Por isso é que o suicídio é uma decisão do espírito. E por isso é que há espíritos que já foram suicidas em existências anteriores e que numa existência posterior pedem para vir sem mãos, sem braços, sem pernas. Para quê? Porque reconhecem a dificuldade que tiveram em existências precedentes e não querem ou querem limitar de alguma forma a possibilidade de voltarem a reincidir nesses erros. Porque é de facto, diria que é um dos erros mais tortuosos que nos pode calhar, ou que pode recair sobre nós. Não sei se foi claro. Mais alguma? Não. Paulo. Olha, bom, também não devemos sempre ter em consideração ou ponderar o facto de nem todos, não é? E suponho eu, quem comete o suicídio não poderá não ter ou não terá o conhecimento que nós temos acerca da vida espiritual e da vida de espírito, não é? E das consequências para o espírito pelo facto de ter cometido de pôr fim à vida antes do tempo, não é? Portanto, esse provavelmente é esse desconhecimento que também está presente quando as situações são muito desafiantes e há essa fraqueza do espírito ou da alma, não é? Do espírito encarnado que não conhece, provavelmente não sabe que a vida continua e falta-lhe, portanto, a coragem, e porque lhe falta a coragem para enfrentar situações muito difíceis que provavelmente nós nem conseguimos equacionar e, portanto, como não vê nada para além da vida do corpo, pensa que acaba com a vida, acaba com o sofrimento e, portanto, falta-lhe essa perspectiva de que a vida continua e que portanto, não é? E certamente é isso que leva a que cometa também esses atos. Não sei. Sim. Obrigado, Carolina. Não. De facto, sim. Eu vou voltar um bocadinho atrás, quando eu disse que primeiro, as nossas faltas ou as nossas falhas, ou o facto de não cumprirmos com aquilo que o Pai espera de nós, não é tudo, não há uma tábua rasa para todos, para todas as situações. Portanto, há atenuantes que são levadas em conta em função daquilo que cada um conhece e em função daquilo que cada um tem no seu conhecimento, não é? Tem na sua experiência. E, portanto, quando eu ao bocado disse que muito será pedido a quem muito for dado, de facto, significa que este conhecimento que cada um de nós que está hoje aqui tem, significa gratidão por acesso a esse conhecimento, mas significa também mais responsabilidade, não é? Porque se um de nós hoje, aqui presente, fisicamente, cometer um ato, esse ato vai ser diferente, ou terá que ser diferentemente mensurado de uma pessoa que não tem acesso a este conhecimento e faça exatamente a mesma coisa. Porque não é justo que nós sejamos medidos da mesma forma, porque a nossa responsabilidade é diferente, porque nós temos a obrigação de ter um comportamento diferente, porque nós somos agraciados com este conhecimento, nós somos abençoados. A espiritualidade está a investir em nós, certo? Portanto, um suicida que não tenha acesso a este conhecimento necessariamente terá atenuantes que nós já não teremos, digo eu, embora a misericórdia de Deus seja infinita, certo? Posso só também tirar uma dúvida e peço ajuda nesse sentido. Se eu puder. Estou eu aqui realmente dentro das minhas capacidades de pensar, mal ou bem. Será que se um dia isso acontecer, as crianças que realmente nascem com deformações, a partir do momento em que aconteça, se que as crianças não vêm a este mundo com deformações,
não poderá ser visto como um sinal claro de que, de facto, a humanidade está no bom caminho? Eventualmente, é assim, nós temos que ter consciência, pelo menos é assim que eu penso. Tudo aquilo que acontece no nosso mundo, com o desenvolvimento tecnológico, com tudo no planeta, com tudo na nossa vida, mas sobretudo com as inovações tecnológicas, não é? Tudo acontece, ou nada acontece, sem que Deus o permita. Portanto, se esse conhecimento chegou até nós, ele de alguma forma foi inspirado nos cientistas, nos investigadores, que se permitiu, ou que a espiritualidade permitiu, que se chegasse a esse estágio de evolução. Portanto, digo eu que se de facto Deus assim quis, porque permitiu que nós aí chegássemos, e se realmente chegarmos a um ponto em que as crianças deixarão de nascer com malformações congénitas, para mim isso significa que, eventualmente, já não haverá necessidade de retificação desses espíritos, pelo menos dessa forma tão gravosa. Agora, se isso vai acontecer neste planeta, eu acho que não. Mas a lógica do raciocínio eu partilho. Acho que sim. Acho que é por aí o caminho, não é? Pela lógica que nós temos visto, mas não sei se isso é para já, acho que não. Não. Ok? Vamos avançar? Perdão. E então no ponto 7 diz assim: os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Portanto, isto é aquilo que temos vindo a dizer, não é? Portanto, os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente são a consequência dos nossos lapsos do passado, faltas que cometemos, e que, fruto dessa justiça divina, desse desvio à lei, terão que ser retificados. Ou seja, na prática nós vamos ter que sofrer aquilo que fizemos sofrer aos outros, embora não tenha que ser exatamente aplicada a lei de Italião, não é? Olho por olho, dente por dente. Mas, de facto, tudo aquilo que fizemos sofrer, não é? Todas as decisões que de alguma forma prejudicaram alguém, nós vamos ter que ter o respectivo ou a respectiva consequência e a necessária retificação desse comportamento equivocado. Bom, nesse ponto, as pessoas praticam mal aqui e ao longo da vida tem a chance de se arrepender e até de devolver-se aqui. Ainda assim, na próxima vida, vai pagar por essa falta? Entendeste? Mas ela teve a oportunidade de se arrepender. Aqui, e às vezes até repor isso, fazer o bem para compensar, durante a própria vida aqui na Terra. Ainda assim, depois ela vai passar por uma... Se ela se arrependeu nesta existência e se ela retificou o seu comportamento, portanto, esse comportamento equivocado do passado está completamente colocado para trás das costas, está compreendido, se está fortalecido, se está, de facto, agora harmonizado com a lei, o seu comportamento é correto, cessa a necessidade dela retificar o que seja relativamente a esse ponto para o futuro. Nós estamos falando aqui de pessoas, os espíritos que cometeram mal, passam aqui, não se arrependem, não veem, e vão precisar voltar para que isso se acerte. Sim. Portanto, se foi duro e desumano, poderá, a seu turno,
poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Portanto, nós basicamente por aqui percebemos que aquilo que nós no passado ou no presente fizemos e que vai de encontro àquilo que é expectável que nós façamos, nós poderemos ser chamados a retificar, ou seremos chamados a retificar esse comportamento. Numa das várias vertentes, não é? Falta de humanidade, dureza, orgulho, não é? E nós vemos que depois são várias as situações que nós poderemos ser chamados a enfrentar e a ultrapassar. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Portanto, nós se até há algum tempo poderíamos compreender ou poderíamos achar que havia anomalias na distribuição da ventura e da desventura, nós hoje em dia já percebemos porquê. E já percebemos que, de facto, essas anomalias não existem. Porque nós hoje, já não mais como no passado, olhamos para essas situações apenas da ótica da vida presente. Nós hoje percebemos que essa ventura, essa desventura, de facto tem que ser olhada numa perspectiva de continuidade. Não mais a vida para nós é limitada à existência atual. A vida, ou a existência atual, é uma página do grande livro da nossa vida. E esse livro tem muitas páginas. E esta vida é apenas uma delas. Portanto, o que é que nós sabemos? Sabemos que, de facto, existe a lei da justiça, sabemos aquilo que o Pai espera de nós e sabemos que nada passará, ou que nada passa em claro. Deus vê tudo e sabe tudo. E, portanto, aquilo que for um comportamento equivocado terá necessariamente que ser retificado. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos. E verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Portanto, se nós através do pensamento, se nós elevarmos o nosso pensamento, se nós formos capazes de compreender o espírito que somos hoje, e se nós olharmos para o passado, e nós não precisamos de nada, nem de ninguém que nos ajude a perceber o que é que fomos no passado. Nós sabemos que a natureza não dá saltos. Nós sabemos que hoje, porque a nossa vida é uma continuidade daquilo que fomos no passado e daquilo que seremos no futuro. Nós não fomos muito maus no passado e de repente chegamos aqui e somos espíritos bons. Nem seremos espíritos perfeitos na existência seguinte. Não, é uma continuidade. Nós hoje, ou no passado, nas últimas existências, nós fomos sensivelmente aquilo que somos hoje e que seremos amanhã. A única coisa que pode fazer variar esse estado é a nossa vontade. É o nosso livre-arbítrio. E, portanto, nós deveríamos ser capazes de compreender que a cada um é atribuída a parte que lhe compete.
E verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Portanto, Deus é sempre justo, é sempre amoroso, é sempre misericordioso. Aqueles conceitos que nós temos de Deus, eles estão sempre lá, eles são imutáveis. O que é que varia? Varia a nossa compreensão e a nossa vontade de fazer diferente. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não seria. E que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Isto aqui é difícil, não é? Porque aqui Allan Kardec coloca o dedo na ferida. Pelo menos para mim é difícil, não é? Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior. Isto para nós é pacífico, nós sabíamos. Ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Pela lei da sintonia, nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, como eu disse há pouco, e portanto, se nós continuarmos a reencarnar na Terra, é porque nós continuamos a precisar de estar neste planeta. Mas porquê é que nós precisamos? Cumpre lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria. Ou seja, se nós fôssemos espíritos mais evoluídos, se nós, de alguma forma, estivéssemos numa condição mais desenvolvida do que aquela que estamos atualmente, nós não precisaríamos de voltar à Terra. Íamos encarnar num local, qualquer que ele fosse, que estivesse de acordo com a nossa condição evolutiva nesse momento. Mas isso não acontece. E não acontece porquê? Porque só depende de si não voltar a este. Trabalhando por se melhorar. Então, isto é quase um pontapé nas canelas, não é? Porque, de facto, Allan Kardec diz-nos que nós não temos trabalhado o suficiente. Nós não temos feito aquilo que podemos fazer se não quisermos voltar à Terra. Está nas nossas mãos. Mas nós temos sido, de alguma forma, não temos trabalhado com a vontade, com a força, com a determinação que deveríamos trabalhar. Eu não vou avançar para o ponto 8. Queria só saber se há alguma questão relativamente a estes pontos que estivemos a ver, se há alguma dúvida. Sim. Que gostassem. Sim. Mas essa questão que você colocou agora, tem os espíritos mais evoluídos que voltam justamente para ajudar os que estão aqui. Então, assim, estamos misturados, digamos assim. A misericórdia Estamos. A misericórdia de Deus é infinita. E o que acontece é que muitas das vezes nós somos tão renitentes, tão titubeantes no nosso comportamento, na nossa vontade de progredir. Estamos tanto tempo parados no mesmo sítio que Deus envia espíritos que já estão claramente muito mais à frente, com o objetivo de auxiliar aqueles que estão mais na retaguarda. E, portanto, sim, neste momento, nesta fase de transição, em que estamos, de facto, numa fase transitória da passagem do mundo de provas e expiações para mundos de regeneração, nós temos notícias de que, de facto, há espíritos mais adiantados que, de facto, vêm em nosso socorro para nós conseguirmos fazer essa transição de forma mais célere. Sim. Isso Então, não quer dizer, se peço desculpa interromper, não quer dizer que sejam espíritos perfeitos. não. Isso é diferente. Já não vinham lá Sim, não é? sim.
Certo que acredito plenamente que perfeito é Deus. Não é? Agora, um espírito pode evoluir, mas o grau de perfeição, para mim, é uma grande dúvida. Não é? Até quando é que um espírito é perfeito? Deus é. E agora? Não é? Serei eu? Não sei se serei. Portanto, se um espírito evoluído vem à Terra para ajudar, eu acredito também que sim, mas não é perfeito. Tem as suas provas e expiações para cumprir. Claro. É assim, Deus é o expoente máximo. É mais evoluído. Vem em missão. Vem em missão. Deus é o expoente máximo, ou seja, Deus tem em grau máximo todas as capacidades, todas as qualidades que nós sabemos ou conhecemos. No entanto, nós sabemos do livro dos Espíritos, que é uma escala espírita, não é? Há espíritos mais ou menos avançados e depois que se vão depurando até chegarem à condição de espíritos puros. O único espírito puro que nós conhecemos é Jesus. E que já era espírito puro quando veio até nós há 2000 anos. Certamente que ele trilhou um caminho que levou muito tempo, não sei, não consigo aquilatar essa... Mas, de facto, o que vem até nós não são espíritos puros. O que vem até nós são espíritos mais evoluídos do que nós, que vêm com o propósito de nos auxiliarem, para que nós consigamos alçar de forma mais rápida a patamares superiores de evolução. Para que nós consigamos, de facto, fazer deste mundo de provas e expiações, mais uma vez, um mundo diferente, um mundo de regeneração, em que, de facto, o bem passa a ter uma preponderância que neste momento não tem. Não tem porque nós todos que estamos aqui encarnados e que fazemos a psicosfera deste planeta, não queremos, pela nossa conduta diária, pela nossa qualidade de pensamento, nós estamos a dificultar essa transição. Portanto, vêm esses espíritos em nosso auxílio. É esse o objetivo. Mas eles não são espíritos puros. O único espírito puro que veio até nós foi Jesus. Pois, eu devia ter falado em Jesus, não em Deus, mas pronto, realmente Jesus veio à Terra e realmente era um espírito puro. Mais alguma questão? Muito bem. Então vamos encerrar. Eu vou-vos deixar com esta mensagem final, que nos lembra que quando em luta intensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. Toda a crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Portanto, independentemente da dificuldade que nos assalte no momento, recordemos tudo aquilo que aqui falámos esta manhã e recordemos que, acima de tudo, Deus não permite uma prova superior às nossas forças e que, portanto, nós devemos perseverar, confiar. Confiar no Pai, confiar na espiritualidade amiga que está ao nosso lado e que a todo instante quer o nosso êxito, mas sabendo que aquilo que no futuro, aquilo que vai acontecer depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Agradecidos a Jesus pelo estudo desta manhã, pela oportunidade deste encontro, pela partilha de ideias, pelos bons propósitos que nos animam.
Senhor, não obstante, os lapsos que ainda hoje cometemos, as dificuldades que enfrentamos, Senhor, olhando para o passado, para aquilo que fomos, para aquilo que somos. Compreendemos que é hoje inquestionável aquilo que a Tua presença em nossas vidas produziu. Estamos hoje aqui, Senhor, nesta manhã de Páscoa, congregados em Teu nome, para aprender os ensinamentos que nos vieste trazer. Mais do que isso, Senhor, para aprender o exemplo que nos vieste trazer. Neste dia, Senhor, neste dia de Páscoa, que possa ser este um motivo para que definitivamente o nosso despertamento, a nossa vontade, possam atuar de forma mais consistente, para que saibamos aceitar as dificuldades que se nos defrontam no presente, compreendendo-as, aceitando-as. Pois que esse é o comportamento que se espera de nós. É o único comportamento que faz com que essa dificuldade, essa expiação, seja de facto ultrapassada. Com esta compreensão que nos permites ter sobre o processo, Senhor. A revolta, a incompreensão. Não devem fazer hoje mais parte do nosso vocabulário. Senhor Jesus, elevamos o nosso pensamento até Ti, rogando-te e agradecendo pela Tua presença em nossas vidas, pela presença de que hoje já não conseguimos abdicar. Senhor, neste momento em que os nossos pensamentos estão unidos a Ti, através da espiritualidade da casa, Senhor, rogamos por todos aqueles que estão aqui presentes nos dois planos da vida, pelos trabalhadores espirituais, por aqueles que estão aqui aportados em tratamento ou em estudo, pelos dirigentes espirituais da casa, Senhor, mas também por aqueles que no plano físico trabalham em prol da mesma, pelos seus trabalhadores, pelos vários grupos de estudo, pelos seus frequentadores, pelos seus órgãos sociais, por este espaço e pelo futuro espaço da casa, Senhor. Amparo para que nós continuemos a criar condições de harmonia com os benfeitores espirituais e para que possamos continuar a auxiliar-nos mutuamente, Senhor.
neste momento, Senhor, em que nos preparamos para encerrar o estudo desta manhã, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, por todos nós aqui presentes. Sentimos os teus eflúvios a descerem sobre nós, quais pétalas de luz que se desfazem ao tocarem-nos. Senhor, estendemos também estas vibrações a todos os nossos familiares, a todos aos nossos lares e a todos aqueles que constituem o nosso leque de afeições. Mas também, Senhor, a todos aqueles que têm alguma espécie de desamor para connosco, a quem prejudicamos nesta existência ou em existências pretéritas, para que todos nós possamos ser envolvidos pelas tuas bênçãos de paz, de amor, de serenidade. Uma última rogativa, Jesus, por todos aqueles que padecem pelas injunções da guerra, pelos dirigentes das nações conflituantes, mas também, Senhor, por todos aqueles que tentam amenizar as dissensões, para que a compreensão, a fraternidade, o amor entre todos possa fazer-se sentir. Senhor Jesus, neste dia de Páscoa, agradecemos a tua vinda até nós há mais de 2000 anos, Senhor, e rogamos-te pela tua presença em nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso peito de gratidão. Graças a Deus. Fica conosco hoje e sempre. E que assim seja.